Vamos conversar um pouco sobre os diferentes cenários em que a reprodução assistida pode ser uma opção valiosa para casais e pessoas que desejam construir as suas famílias de forma biológica, entendendo o que seriam esses tratamentos e como eles podem estar te ajudando. Antes de mais nada, vamos entender o que é necessário para uma gravidez acontecer de forma espontânea. De uma maneira bem simplificada e pensando em um casal hétero e cis, a mulher precisa ter a produção de um óvulo de alta qualidade, que a ovulação aconteça, ter as trompas de falópio abertas para que o encontro entre o óvulo e o espermatozoide seja possível, que o parceiro tenha um número suficiente de espermatozoides de alta qualidade e quando a fecundação acontecer, precisa ter um útero capaz de absorver e nutrir o embrião. Então, se pelo menos um desses processos não funcionar de forma correta, a gravidez não ocorre. E existem várias razões pelas quais as pessoas podem enfrentar essas dificuldades, como por exemplo, um óvulo de má qualidade. Isso costuma ser mais relevante para as mulheres que têm em torno de 40 anos, mais ou menos. A ovulação pode não acontecer no tempo certo ou simplesmente não acontecer. E isso é comum para quem tem SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, ou desequilíbrio hormonal. As trompas de falópio podem estar obstruídas, ou pode ser que o sêmen não tenha qualidade e quantidade de espermatozoides suficiente para conseguir fertilizar o óvulo. Essas são causas mais gerais, mas podem haver muitas outras, assim como os casais LGBTQIA+, um casal queer, que seja duas mulheres cis que não possuem espermatozoide, assim como um casal de homens cis que não possuem o óvulo e o útero para acontecer a gestação, ou pode ser um casal hétero e trans que também não possuem um desses fatores, ou também pode se tratar de uma produção independente, que seria uma mãe ou um pai solteiro que deseja ter um filho. É importante que casais que enfrentam esses desafios e tenham vontade de ter um bebê biológico considerem a reprodução assistida como uma opção. Ok, mas então o que seria a reprodução assistida? É um conjunto de técnicas que ajudam nessas questões de infertilidade e aumentam as chances de gravidez. Isso inclui procedimentos de baixa complexidade e de alta complexidade. Tem várias opções de tratamentos disponíveis e os menos invasivos são os de baixa complexidade, que costumam ter um custo menor e a taxa de chance de engravidar é menor também. Esses procedimentos são conhecidos como coito, namoro ou relação programada, ou a inseminação artificial. Os procedimentos de alta complexidade, que são os mais invasivos, têm um custo maior e a taxa de gestação é mais elevada também, que seriam a fertilização in vitro, e o outro procedimento seria a ICSI, que é conhecida como injeção intracitoplasmática de espermatozoide. E junto desses tratamentos podem agregar outros, como a doação de sêmen, a doação de óvulo e outras técnicas de recuperação e seleção de espermatozoides. Falando um pouquinho sobre cada procedimento, a relação programada, que também é conhecida como coito programado, é a mais simples, em que a mulher tem que tomar medicamentos para induzir, ou seja, fazer acontecer a ovulação, e o médico vai acompanhando os dias do ciclo através do ultrassom e vai orientar sobre qual é a melhor data, qual o dia mais fértil para acontecer a relação sexual e aumentar as chances de gestação. Esse tratamento ele pode ser útil no caso da mulher não estar ovulando, porque pode ajudar a desencadear o ciclo dela e fazer com que isso aconteça. A inseminação artificial, também chamada por inseminação intrauterina, que é conhecida pela sigla IIU ou IUI, que vem do inglês, nesse procedimento a mulher também vai tomar medicamentos para induzir a ovulação e quando estiver no dia fértil, que o médico vai orientar através da análise pelo ultrassom, a paciente vai ter que voltar no consultório do doutor para realizar o procedimento, em que basicamente a amostra de sêmen passa por um preparo em que ela será melhorada e colocada em um catéter, que é como se fosse um canudinho, um tubinho bem fino, em que o médico introduz esse catéter no útero da paciente e libera a amostra de sêmen, assim aumentando as chances do espermatozoide fertilizar o óvulo. Agora, a fertilização in vitro, também conhecida por FIV, FIV, e a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, elas são semelhantes. Nos dois casos, acontece o estímulo dos ovários por meio de medicamentos para que consiga produzir mais óvulos do que aconteceria de forma natural. Com isso, é possível recuperar cirurgicamente vários óvulos, dependendo de como foi a resposta do organismo de cada paciente, e esses óvulos são levados para o laboratório e podem seguir de duas formas.
pela FIV clássica, em que colocam a amostra de sêmen e os óvulos juntos em uma plaquinha e espera com que ocorra a fecundação. Ou pode ser feito a ICSI, em que o embriologista faz a introdução direta de um único espermatozoide selecionado a dedo em um único óvulo e repete esse procedimento em todos os óvulos viáveis que foram produzidos naquele ciclo. Depois da fecundação, em ambos os casos, o embrião é transferido através de um catéter para o útero da paciente. Esses métodos eles são muito eficazes e eles são mais indicados para vários casos, como por exemplo, se as trompas de Falópio estiverem bloqueadas, como a captação dos óvulos é feita diretamente através dos ovários, as trompas elas não são mais um fator. Quando tem a estimulação dos ovários, pode ajudar a disponibilizar um número maior de óvulos, o que não aconteceria de forma naturalmente, e a probabilidade de encontrar um óvulo de alta qualidade é bem maior. E se o problema for na quantidade de espermatozoides do casal, aí que se torna a fertilização mais fácil, já que precisa de um único espermatozoide para conseguir fecundar. E outra possibilidade muito interessante que fica disponível nesses casos são testes genéticos, que pode auxiliar uma melhor seleção dos melhores embriões. Então, Stephanie, quando eu devo buscar uma ajuda? Quando eu sei que algo não está funcionando de maneira correta? Ou qual tratamento eu devo escolher? Nos casos de produção independente, casal LGBTQIA+, que já sabem que precisam desse recurso, é ideal já passar em consulta com um médico especialista em reprodução humana, para ele poder avaliar e escolher qual o melhor tratamento para cada caso. Em outros casos, é recomendado para as mulheres com menos de 35 anos que passem consulta com um especialista após 1 ano de tentativa de gravidez sem sucesso, e já para as mulheres com mais de 35 anos, o tempo seria de 6 meses de tentativa sem sucesso. A idade, ela desempenha um papel crítico na fertilidade, que à medida que as pessoas envelhecem, a qualidade dos óvulos e a quantidade de espermatozoide, elas podem diminuir, o que pode tornar a concepção natural mais difícil. Claro que esse tempo que eu passei, ele não é via de regra, e se você tiver qualquer dúvida em relação à sua fertilidade, você pode estar se consultando antes desse período que eu falei e a qualquer momento. Além disso, outros fatores que devem chamar atenção para um encontro com um médico de forma antecipada seriam, por exemplo, a mulher não está menstruando há mais ou menos 3 meses, que isso significa que ela não está ovulando, se tiver um histórico de muitos abortos, se você ou seu parceiro ou parceira passou por uma quimioterapia, a endometriose ou o histórico familiar de infertilidade podem ser outros motivos. Passando em consulta com um médico especialista em reprodução assistida, ele irá fazer uma série de exames para identificar qual seria a razão da dificuldade da gestação. Então, ele quem vai passar e determinar qual o melhor tratamento para o seu caso com base em indicação, e sempre de forma individualizada e através de recomendação. Um ponto que eu não posso deixar de falar também é sobre o apoio emocional. É muito importante que durante esse período você tenha um acompanhamento com algum profissional, ou você pode também estar conversando com alguma pessoa que já tenha passado por isso, porque é um processo desafiador. E para aqueles casais que não estavam esperando ter que passar por esse tratamento, é algo que dói. Então é fundamental ter nessa jornada esse apoio. Até para quem está feliz em poder estar tendo essa oportunidade de conseguir um filho biológico, durante todo esse processo, o estresse é algo que pode surgir. Então, se você está passando por essa situação, ou se você tem planos futuros para passar por isso, saiba que você não está sozinho nisso. Conte sempre com esse apoio profissional, ou familiar, ou de amigos, porque é fundamental nessa jornada. Eu espero ter conseguido esclarecer alguns pontos sobre a reprodução assistida, que tenha ficado mais claro como que esses procedimentos podem estar te auxiliando a realizar o seu sonho. E caso tenha ficado qualquer dúvida, você pode estar me chamando no direct, que eu te auxilio no que você precisar. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!